Estamos no bairro de Perdizes, em São Paulo, para conhecer a história do Ricardo. Ele que trabalha com alguns super clássicos dos anos 30. Estamos falando de um Packard 1938, um Packard 1939 e um Chevrolet também 1939. Esse é mais um História sobre Rodas. O dono destas máquinas históricas é o Ricardo, que não tinha tanta intimidade com os carros, mas com o passar dos anos foi conquistado pelos clássicos das ruas. E tudo começa com o brasileiro. O brasileiro é apaixonado por carros, né? E eu não sou diferente, eu também sou um apaixonado por carros, né? Surgiu a oportunidade de comprar esse carro de um colecionador que estava se desfazendo da sua coleção. Na realidade, ele quis focar na coleção dele, que era uma coleção de locomotivas. E aí surgiu esse carro, que é um carro imperdível para adquirir, que é um Packard 1939, né? Um carro de altíssimo nível, mecânica, estética, enfim. Packard 1939. Esse foi o primeiro carro dos anos 30 que o Ricardo conquistou. Como vocês podem perceber, vários detalhes que remetem à época. Faróis externos, características curvadas. E a motorização desse carro era um 6 cilindros em linha, muito forte para a época. Vou mostrar para vocês agora e vou abrir com delicadeza, já que estamos falando de uma raridade. O motor desse carro para a época era realmente muito forte. E aqui dentro também bastante conforto e espaço interno. Esse é o Packard 39, que surgiu uma oportunidade de comprar de um colecionador de locomotivas que estava se desfazendo da sua coleção, o Sr. Lincoln Palaia, e buscar ele em Pirapora do Bom Jesus. Não estava nesse estado, a gente reformou, restaurou, enfim. O gosto do Ricardo por carros antigos aumentou. Na sequência, ele adquiriu mais um clássico. Desta vez, esse Chevrolet 1939, que debaixo desse capô traz um motor de 4 cilindros. E assim como o Packard 1939, eu abro as portas suicidas e convido vocês a conhecer o interior. Na sequência, nós adquirimos um Chevrolet 1939, também um clássico, um carro muito legal. Teve um concorrente nosso, um amigo nosso, que estava já querendo se desfazer do carro. Aí nos ofereceu, eu não tive condição de recusar. Compramos o Chevrolet 39. Dentro do Chevrolet 1939, a gente pode perceber que todos os detalhes remetem ao carro antigo, né? O volante é grande, o velocímetro é totalmente plano, o console praticamente não tem botões e esse carro tem uma pequena adaptação para o ar-condicionado. A alavanca de câmbio é a tradicional, vem do chão. E em relação ao espaço interno, um carro bem grande, bancos inteiriços na cor bege e a altura bem elevada. O Chevrolet 39, ele é um carro, é um clássico, ele é um 4 doors, é um 4 portas. Ele tem uma particularidade bem interessante. Na época do pré-guerra, ele foi o carro mais produzido nessa época. Era um carro muito popular, legiões de americanos compravam e depois no mundo inteiro se comprou esse carro. Ele era um carro com uma mecânica excepcional, muitíssimo boa, e então ele dava muita confiabilidade para as pessoas. Ele era um carro que na época ele não era um carro caro, ele era um carro barato.
ele era considerado um carro barato, não era um carro caríssimo como um Packard, como um Rolls Royce, como uma Cadillac, né? Era um carro mais acessível, tá? Ele é bem original, ele está bem preservado e nós preservamos ainda mais ele, conservando câmbio, motor, suspensão, estética, enfim. Ele está um carro bem em cima. Também dá muito prazer em ter um carro desses na nossa coleção. Quando a gente fala dos detalhes, esse carro é cheio deles. Os pneus têm faixa branca e as calotas são de ferro. Legal a gente falar também da curvatura do carro, na verdade da dupla curvatura, tanto aqui no fundo quanto na do porta-malas. As lanternas traseiras também são externas, ou seja, não são acopladas à lataria. E aqui a gente vê o tanque de combustível quase no final do carro. E os para-choques? São bem distantes da lataria. Mais um detalhe que remete aos carros antigos, como esse Chevrolet 1939, que hoje é utilizado para confraternizações e casamentos. Depois do Chevrolet 1939, vem um outro carro para a coleção, um outro Packard, um ano mais antigo que o primeiro, que é este, Packard 1938. Quando a gente utiliza como efeito de comparação as diferenças entre o Packard 1938, esse aqui, para o 1939, as diferenças são mínimas. Os carros são praticamente idênticos, inclusive a motorização é a mesma, mas tem alguns detalhes que merecemos citar. Depois do Chevrolet 39, chegou outro Packard, 1938, e esse tem uma história bastante interessante. Era um carro que ele muito novo, tinha um problema que nenhum mecânico conseguia resolver, que era um probleminha de câmbio. E aí o carro ficou abandonado. Com o tempo, nosso mecânico conseguiu colocar o carro em pé e ele é um carro excepcional. A particularidade desse carro é que ele foi adquirido de um amigo nosso que faleceu e aí que a viúva descobriu que ele tinha mais um carro que comprou escondido da esposa, e essas histórias acontecem bastante porque as esposas não gostam que a gente compre muito carro e que fique investindo nisso, porque cada carro que nós compramos é um pouco menos de tempo que nós nos dedicamos à família, né? Mas é a nossa vida, é o nosso entretenimento, é o nosso gosto, vale a pena. As diferenças estão nos frisos laterais e no friso central. E olha só o estado de conservação desse carro e tamanha originalidade. O motor está até um pouco enferrujado, mas é 100% original. Assim como o Packard 1939, esse 1938 traz um motor de 6 cilindros. E é legal a gente citar o estado de conservação do carro como um todo. As rodas de colecionador, o estado da pintura e todo o resto que deixa esse carro clássico uma verdadeira miragem. E essa foi a história do Ricardo com seus Packards e esse lindo Chevrolet 1939. Eu vou aproveitar e vou pegar uma carona. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo História sobre Rodas.
www.netmotors.com.br. Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil, sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor.